Sabe aquela sensação de que o dinheiro no Brasil custa caro demais? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar direto nos bastidores do nosso sistema financeiro para entender, de forma bem clara e reflexiva, um dos mecanismos mais complexos que existem. Como o dinheiro circula, como os bancos realmente lucram e, o mais importante, por que pegar dinheiro emprestado por aqui é tão pesado para o nosso bolso. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa encarar um paradoxo enorme, porque o crédito é tão absurdo de caro num país que tem um sistema bancário tão vasto, com tantos bancos, né? O senso comum diz pra gente que onde tem muita oferta, a concorrência deveria naturalmente derrubar os preços. Faz sentido, certo? Mas aqui no Brasil, historicamente, a gente vê exatamente o oposto. Taxas de juros altíssimas para você, para sua família, para as empresas. Para desvendar esse mistério, a gente precisa abrir a caixa preta de como esses bancos operam. Imagina o banco como se fosse uma ponte ligando dois mundos. De um lado da ponte, a gente tem a taxa de captação, que é basicamente o que o banco te paga quando você deixa seu dinheiro rendendo lá na poupança ou num CDB. É o custo que eles têm para pegar esse dinheiro. Lá do outro lado, a gente tem a taxa de empréstimo, que é o preço que eles cobram de quem está precisando desse dinheiro emprestado. O grande X da questão aqui é a diferença gigante entre o que eles pagam para quem poupa e o que cobram de quem pede emprestado. E olha, essa diferença tem um nome bem específico, que é o coração da nossa análise hoje. O famoso spread bancário. Na prática, o spread é a margem bruta. É a diferença exata entre a taxa que o banco paga para captar aquele dinheiro e a taxa que ele cobra na hora de emprestar. Mas atenção num detalhe. Não vai confundir essa margem bruta com o lucro líquido. Aquele que vai direto para o bolso dos acionistas, tá? O spread funciona mais como um guarda-chuva enorme que cobre um monte de outras coisas debaixo dele. Agora, o que é realmente interessante olhar aqui é como essas instituições diversificam da onde vem o dinheiro delas. Analisando a composição das receitas de serviços, a gente está falando de cifras na casa dos bilhões de reais. Percebe que os bancos fazem muito dinheiro não só com os juros puros dos empréstimos? Tem toda uma rede de tarifas de conta, taxa de administração de fundos, serviço de cobrança, é o pacote completo. É um ecossistema complexo onde, historicamente, essas tarifas formam uma fatia crucial do modelo de negócios deles. Mas voltando ao tal do spread, do que ele é feito afinal? Se a gente fatiar o spread bancário, encontra partes bem definidas. Primeiro, claro, tem os impostos, que é a parte arrecadada pelo governo. Depois vem os custos operacionais, que é tudo aquilo para manter a máquina rodando, agência aberta, funcionário, tecnologia pesada. Tem também a margem de lucro líquido da instituição. Mas olha, segura essa, existe um fator final nessa conta que pesa muito, mas muito mais que os outros: o risco de inadimplência. Para colocar isso em perspectiva, os dados do próprio Banco Central mostram um negócio impressionante. Exatamente 1/3 de todo o spread bancário vem pura e simplesmente da inadimplência. Sabe o que isso significa na prática? Que os bons pagadores acabam pagando a conta de quem dá calote. É um prêmio de risco gigantesco que joga o custo do dinheiro lá para cima para qualquer pessoa ou empresa que precise de crédito. O sistema fica pesado demais. Só que a inadimplência não conta a história toda. Para a gente um pouco mais fundo, a gente precisa olhar para uma força invisível, mas superpoderosa, que mantém esse crédito tão caro. Na economia, isso é chamado de custo de oportunidade. Pensa bem, os bancos não deixam o dinheiro parado. Eles buscam o maior retorno com o menor risco possível. E eles têm o poder de escolher exatamente onde vão colocar todo esse dinheiro que captaram. Tem uma citação de um estudo acadêmico que resume bem isso. Eles dizem o seguinte: aplicações em títulos públicos representam um piso para o rendimento dos bancos, o que aumenta sobremaneira o custo de oportunidade para a concessão de empréstimos. Lendo isso de forma bem neutra, o que essa pesquisa está apontando é que, como as taxas pagas pelos títulos do governo são altas, isso cria uma anomalia no mercado. Basicamente, tira do banco o incentivo de emprestar dinheiro para as pessoas comuns. Fica muito mais fácil entender a lógica deles quando a gente compara essas duas opções. De um lado, o banco pode simplesmente comprar títulos do governo. É um ativo de liquidez rápida, rende bem e o risco é praticamente zero, né? Afinal, é o Estado que garante. Do outro lado, a gente tem o crédito privado, emprestar para a população. Aí, meu amigo, a liquidez é menor e o risco de calote, como a gente viu, é altíssimo. Então, logicamente, para valer a pena trocar o título seguro pelo empréstimo arriscado, o banco exige uma compensação imensa. É esse prêmio de risco que faz o spread ir parar nas nuvens. Bom, então o cenário histórico é esse: muita concentração, custos lá no alto e tarifas pesadas. Mas a história não acaba aí. Nos últimos anos, a gente começou a ver um verdadeiro motor de disrupção funcionando a todo vapor.
Foi uma revolução meio que silenciosa, orquestrada pelo próprio Banco Central do Brasil para sacudir a poeira desse setor e injetar concorrência na veia, usando tecnologia e novas regras. A velocidade com que tudo isso aconteceu é fora de série. Lá em 2018, eles criaram o LIFT, um laboratório para acelerar as fintechs. Foi uma mudança de postura regulatória mesmo. Aí, em 2019 e 2020, prepararam o terreno com o Open Banking. E para coroar tudo isso, a agência Moody's apontou que só entre 2021 e 2022, 71 milhões de brasileiros fizeram uma transferência bancária pelo Pix pela primeira vez. A tecnologia forçou a concorrência a entrar de vez e sem pedir licença no mercado brasileiro. Tudo isso faz parte da chamada Agenda B6CI. E o grande impacto aqui é devolver o poder para nossa mão, o consumidor. Como? Compartilhando nossos dados financeiros de um jeito fluido. Isso reduz uma coisa que os economistas chamam de assimetria de informação. Trocando em miúdos, é acabar com a falta de clareza sobre quem é bom ou mau pagador. Se o banco consegue enxergar sua vida financeira real de forma clara, o risco dele cai. E a gente já sabe, se o risco de inadimplência cai, a maior fatia do spread bancário também deveria diminuir. A gente está vendo uma transformação gigante no modelo de negócios deles. Antes do Pix, a dependência daquelas receitas com tarifas de transferência era enorme. No mundo pós-Pix, as instituições perderam bilhões dessas tarifas. Mas, em compensação, o sistema todo ganhou um acesso muito mais eficiente ao nosso perfil de crédito. Ou seja, agora eles precisam competir de verdade pela qualidade do crédito que oferecem, e não só ficar cobrando taxa de manutenção e serviço burocrático. E tudo isso traz a gente para uma reflexão final que resume todo esse cenário. A tecnologia incluiu milhões de pessoas, democratizou os pagamentos e aumentou muito a transparência. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que toda essa disrupção tecnológica vai ser suficiente para derrubar de vez as barreiras estruturais, como os juros altos governamentais, e finalmente baratear o custo do crédito de verdade no Brasil? É um cenário dinâmico e em constante movimento e que afeta diretamente o nosso bolso. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise de hoje e até a próxima.